Oi pessoal, tudo bem com vocês? Esse vai ser um vídeo resumo elaborado junto com os professores para ajudar vocês na matéria de Era Napoleônica. Esse vídeo também vai ser enviado para os meus professores da faculdade para que eu possa ser avaliada na disciplina de estágio. O vídeo vai ser separado em 3 partes. Primeiro a gente vai fazer uma breve contextualização para falar sobre quem era o Napoleão e como ele chega ao poder. Depois a gente vai falar sobre as etapas da Era Napoleônica e, por último, sobre os reflexos que ela teve até o mundo contemporâneo. Vou fazer o vídeo todo ilustrado, então vocês só vão ver as minhas mãozinhas, os desenhos e as palavras-chave escritas durante o vídeo inteiro, tá bom? O contexto que propicia o surgimento da Era Napoleônica é justamente relacionado com o último conteúdo que vocês viram na disciplina, ou seja, o conteúdo de Revolução Francesa. Vocês podem se lembrar que a Revolução Francesa é dividida em 3 etapas. A primeira delas é a Assembleia Nacional Constituinte, que vai de 1789 a 1792. A segunda etapa é a Convenção, que vai de 1792 a 1795. E a terceira etapa é o Diretório, que vai de 1795 a 1799. A fase que mais interessa para a gente compreender quem era o Napoleão e como ele chega ao poder é justamente a fase do Diretório, ou seja, a terceira fase da Revolução Francesa. Esse era o momento em que os girondinos estavam no poder. Os girondinos eram um grupo conservador, de direita, e que também seguia essa pegada conservadora no seu governo, com medo de oposição dos grupos jacobinos, que eram os de esquerda, dos grupos monarquistas e das coligações. Essas coligações eram uniões de países também europeus e que também eram monarquias contra a França, com receio de que, inspirado nos franceses, os seus habitantes também tentassem derrubar a monarquia. O Napoleão era membro do exército francês. Com o tempo ele se torna general e ele fica muito popular na França, justamente pela sua atuação nesses conflitos que eram responsáveis pela derrota das coligações. No início do conflito, Napoleão era aliado ao grupo jacobino, que era o grupo de esquerda mais liberal. Com o passar do tempo, ele migra o seu apoio para o lado girondino e, nesse momento, na fase do Diretório, ele é utilizado como ferramenta justamente para consolidar os benefícios burgueses que tinham sido conquistados e eram defendidos pelos girondinos no poder. Então, utilizando da popularidade do Napoleão naquele momento, os girondinos dão um golpe de Estado e colocam o Napoleão no poder. Esse momento de tomada de poder pelo Napoleão é conhecido como golpe de 18 Brumário. Com o golpe de 18 Brumário, tem início a Era Napoleônica, que, assim como a Revolução Francesa, é também dividida em 3 etapas. A primeira fase da Era Napoleônica é o consulado, a segunda fase é o Império e a terceira é o governo dos 100 dias. Quando Napoleão chega no poder, ele encontra uma desorganização econômica significativa na França e uma desatenção tanto no setor industrial quanto no setor da agricultura. Então, a primeira fase do seu governo, que é o consulado, se dedica a tentar resolver essas questões. O consulado vai de 1799 até 1804 e era um tipo de governo muito inspirado na República Romana. Além de ter um poder militar muito alinhado com os interesses do governo, esse foi o momento em que a França foi comandada por 3 cônsules. O Napoleão era o primeiro cônsul, então ele era o mais importante deles, ele tinha mais poder e tinha mais liberdade na tomada de decisões. Durante o consulado foi criado o Banco Nacional da França, e o franco foi estabelecido como moeda oficial da nação. Foi criado também, no ano de 1804, o Código Civil Napoleônico, que garantia as liberdades individuais perante a lei e garantia o direito à propriedade, mas que ao mesmo tempo proibia os sindicatos, as greves e estabelecia punições aos grevistas. O Código Civil Napoleônico também estabelecia que a mulher era submissa ao homem e reestabelecia a escravidão nas colônias, o
o que era um retrocesso, uma vez que essa medida tinha sido derrubada durante a Revolução Francesa e a escravidão nas colônias era proibida. Somada à iniciativa de criação do Banco da França, também foi criada a Sociedade de Fomento à Indústria, que tinha como objetivo justamente promover o crescimento industrial, desenvolver a infraestrutura do país e apoiar a agricultura. Napoleão ele também foi responsável por uma reorganização do sistema de ensino francês, com a implementação de escolas primárias, secundárias e de nível superior. Foi também no período do consulado que o Napoleão assinou uma concordata com o Papa, no ano de 1801, estabelecendo o catolicismo como religião oficial da França. Mesmo assim, o Estado se mantinha laico, ou seja, não religioso. Todas essas medidas aumentam significativamente o apoio popular do Napoleão na França. Então, no ano de 1804, Napoleão sugere a realização de um plebiscito, que é uma votação popular, com o objetivo de decidir se ele seria ou não o novo imperador francês. O resultado desse plebiscito é positivo, então no ano de 1804, Napoleão foi condecorado com o título de imperador, o que dá início à nova fase da Era Napoleônica, o Império. Diferentemente do consulado, no Império, a figura de Napoleão corresponde à figura máxima de poder na França. Na sua cerimônia de coroação, ele toma a coroa das mãos do Papa e se autocoroa imperador, simbolizando a sua autossuficiência no governo. Uma das maiores características do Império Napoleônico era o expansionismo, ou seja, um conjunto de iniciativas que tinha como objetivo expandir territorialmente a França. Como resultado do expansionismo, Napoleão volta a enfrentar as coligações, que eram as uniões de países que eram contrárias às suas atitudes. E também, como resultado desses embates com as coligações, o Napoleão extingue o Sacro Império Romano-Germânico. O Império Napoleônico era mais forte e mais poderoso do que a grande maioria das potências europeias daquele momento. No entanto, Napoleão encontra na Inglaterra um adversário à altura, uma vez que a Inglaterra era a única potência mais poderosa que a França e que Napoleão não tinha conseguido coagir por meio das forças armadas. Dessa forma, o Napoleão cria uma estratégia com o objetivo de tentar enfraquecer a Inglaterra. E essa estratégia se concretiza na forma do bloqueio continental. O bloqueio continental, estabelecido em 1806, proibia que as nações fizessem comércio com a Inglaterra e vendessem matéria-prima para a Inglaterra. Isso tinha como objetivo enfraquecer a indústria britânica, uma vez que eles não teriam mercado consumidor e também não teriam material para continuar produzindo seus produtos. Todos aqueles que comercializassem com a Inglaterra seriam considerados inimigos da França. Depois de algum tempo que o bloqueio continental estava em vigor, fica visível que a indústria francesa não é capaz de suprir a falta que a indústria inglesa faz no mercado. Então, algumas nações começam a desrespeitar o bloqueio continental. O bloqueio continental também foi um dos motivos pelos quais a família real brasileira veio para o Brasil. Portugal tinha muitas relações comerciais com a Inglaterra e não estava disposto a cortar essas relações para agradar a França e Napoleão. Por algum tempo, Portugal conseguiu enrolar a França, mas teve um momento que o Napoleão deu um ultimato neles e falou que ou eles se aliavam à França e cortavam as relações com a Inglaterra, ou Napoleão invadiria o território português. Então, eles optam por continuar suas relações com a Inglaterra e a família real foge para o Brasil para escapar da investida napoleônica sobre o território português. Outra nação que decide desrespeitar o bloqueio continental é a Rússia, e como resultado disso, no ano de 1812, o Napoleão invade o território russo. Essa foi uma das piores ideias do Napoleão e uma das maiores causas tanto para o enfraquecimento das suas tropas quanto para o enfraquecimento do seu governo. A Rússia é um território muito grande
e eles decidem enfrentar o Napoleão de uma forma diferente. Em vez de fazer combate corpo a corpo com as tropas napoleônicas, os russos decidem usar a estratégia da terra arrasada. Os russos começam a abandonar suas cidades em massa e migrar em direção contrária às tropas napoleônicas. Eles levam comida, mantimentos, roupas, tudo com eles, e não deixam para trás nada que possa ser útil às tropas napoleônicas. Então as tropas vão adentrando o território russo e elas progressivamente vão se enfraquecendo, porque não conseguem encontrar nessas cidades abandonadas nada que possa servir como mantimentos. A gente tem que levar em consideração que era inverno na Rússia também. Então acredita-se que essa foi a soma de elementos que fez com que as tropas napoleônicas desistissem da invasão da Rússia e voltassem para a França. Napoleão invadiu a Rússia com mais ou menos 600 mil homens e ele volta para casa com 100 mil homens nas suas tropas. Se aproveitando do enfraquecimento das tropas francesas, a Sexta Coligação, que é formada pela Áustria, pela Rússia, pela Inglaterra e pela Prússia, confronta e vence Napoleão no ano de 1813, em um conflito que ficou conhecido como a Batalha das Nações. No ano seguinte à Batalha das Nações, a Sexta Coligação invade a França e obriga o Napoleão a assinar o Tratado de Fontainebleau, que está escrito errado no meu esquema, eu vou colocar a correçãozinha ali para vocês. Esse tratado destituiu Napoleão da posição de imperador da França e exilava ele na ilha de Elba, que fica bem pertinho da Itália, como vocês podem ver por aquele xizinho vermelho no mapa. Mesmo assim, o Napoleão tinha soberania sobre a ilha e ele receberia uma pensão da França. Enquanto isso, a França volta a ser comandada pela dinastia dos Bourbon, mas com o apoio militar e com o apoio popular que o Napoleão havia conquistado até ali, ele dá um jeito de fugir e de voltar para a França, o que dá início à terceira etapa do seu governo, a terceira etapa da Era Napoleônica, que se chama o Governo dos 100 Dias. O governo dos 100 dias vai de 1º de março de 1815 até 18 de junho do mesmo ano. E durante esse período sofre um grande ataque da Sétima Coligação, que era formada por países que não concordavam com o governo napoleônico. As tropas napoleônicas não resistem e são derrotadas na Batalha de Waterloo, na Bélgica, o que marca o fim da Era Napoleônica. Dessa vez, o Napoleão é exilado na ilha de Santa Helena, que em vez de no Mediterrâneo, fica no meio do Atlântico, e fica lá até a sua morte em 1821. A Era Napoleônica contribuiu para disseminar o sentimento de nacionalismo na Europa, que vai se acirrar a partir da segunda metade do século XIX, com o progresso da Revolução Industrial, na disputa de mercado entre as potências europeias. Esse nacionalismo se desenvolve até o início do século XX e fomenta a Primeira Guerra Mundial. Napoleão, além disso, divulgou os ideais da Revolução Francesa, juntamente aos ideais burgueses, e atingiu a Europa e a América. Então, para resumir, Napoleão era um general que fica muito popular ainda na Revolução Francesa, e que é protagonista do golpe de 18 Brumário, que consolida o interesse dos girondinos, que naquela época estavam no poder. Napoleão assume o poder da França, mas ainda não sozinho. Ele divide o governo com 2 outros cônsules, mas ele era o mais importante deles e o que tinha mais poder. Esse período é chamado de consulado, e é o momento no qual Napoleão empreende diversas reformas na França. Por causa dessas reformas, ele fica cada vez mais popular e decide fazer um plebiscito para que a população decida se ele vai ou não ser o imperador da França. A população topa e Napoleão é coroado, ou melhor, se autocoroa imperador, o que é muito curioso, porque a França tinha acabado de sair da Revolução Francesa, período no qual eles tinham acabado com a monarquia e estavam novamente elegendo um chefe de Estado único.
No Império, o Napoleão estabelece uma política expansionista e treta com a Inglaterra, porque a Inglaterra é a única potência maior do que a França, e Napoleão não consegue vencer a Inglaterra por meio do conflito armado. Então ele estabelece o bloqueio continental, que proíbe que nações façam comércio com a Inglaterra. O bloqueio continental até dá certo por um tempo, mas depois não dá mais, porque a indústria francesa não consegue substituir os ingleses no mercado, motivo pelo qual algumas nações começam a desrespeitar esse acordo. O bloqueio continental também é um dos motivos pelos quais a família real portuguesa vem para o Brasil sob ameaça de invasão do território português pelo Napoleão. A Rússia também desrespeita o bloqueio continental, então ela é invadida pelas tropas napoleônicas. Mas dá tudo errado lá porque os russos usam a estratégia de terra arrasada que, somada com o inverno, enfraquece muito as tropas napoleônicas. Se aproveitando desse enfraquecimento, a sexta coligação enfrenta as tropas napoleônicas e ganha. Então Napoleão não é mais imperador da França e ele é exilado na ilha de Elba. Porque ele tinha muito apoio popular, Napoleão consegue fugir e volta para a França, e aí tem o início do governo dos 100 dias. Durante o governo dos 100 dias, Napoleão enfrenta a sétima coligação e perde na Batalha de Waterloo, que marca o final da Era Napoleônica. Ele é exilado na ilha de Santa Helena, onde fica até morrer. Para além das reverberações da Era Napoleônica que eu já trouxe para vocês, eu trouxe também uma questão bônus para a gente entender como a Era Napoleônica reflete na forma que a gente escreve a história hoje. Durante o Império, Napoleão não se contentou em expandir e conquistar outros territórios. Esses territórios também foram saqueados e muitas das suas riquezas foram levadas para a França. Para além de objetos considerados de valor, as tropas napoleônicas também saquearam objetos que eram considerados exóticos e que foram levados para a França para serem expostos. Muitos dos objetos que o Napoleão trouxe de outras nações hoje são encontrados no Museu do Louvre. Por muito tempo, a história foi pensada e escrita a partir da lógica dos documentos oficiais. Então, os historiadores, eles somente estudavam atas governamentais, circulares que tinham a ver com o governo e documentos desse tipo. Percebam que uma coisa em comum entre todos esses documentos é que eles utilizam da escrita para se expressar. Muitas das regiões que foram invadidas e saqueadas pelo Napoleão, como por exemplo a África, já que a gente está falando de Egito, não utilizavam da mesma forma que os europeus a língua escrita como forma de expressão. Por causa disso, eles não produziam esses documentos oficiais da mesma forma que os europeus. E se entendeu por muito tempo que então esse povo não era passível de ter uma história própria. Esse foi um entendimento que partiu dos europeus e que vigorou por muito tempo. Nas últimas décadas, esse entendimento sobre se basear a história somente nos documentos oficiais foi se alterando, e hoje praticamente todos os objetos são fontes históricas. É claro que esses documentos oficiais eles ainda podem e são usados como fonte histórica, mas hoje a gente tem uma abrangência muito maior. E as fontes históricas levam em consideração fotografias, objetos culturais, objetos do cotidiano e até mesmo práticas sociais. A partir dessa inovação do campo da história, a gente tem a possibilidade de revisitar esses povos que por muito tempo foram entendidos como não passíveis de possuir uma narrativa histórica própria, uma vez que não produziam documentos que se encaixavam nessa lógica oficial. Mas mesmo assim a gente encontra um segundo problema. Mesmo que agora a história leve em consideração esses elementos culturais que esses povos poderiam utilizar para construir, para serem protagonistas da construção da própria história, muitas vezes a gente esquece que os objetos materiais que auxiliariam esses povos nesse caminho de construção da história foram saqueados e não estão mais no seu lugar de origem. Como, por exemplo, os artefatos egípcios que eu comentei. Então, mesmo que a gente possibilite o entendimento que esses povos sempre tiveram uma história, a história deles continua na mão dos europeus. E isso afeta a maneira como a gente compreende a história até hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo resumo, que tenha ficado claro e que ajude vocês no futuro.
mas qualquer dúvida que tenha ficado, vocês podem tirar com o professor em sala de aula, tá bom, gente? Obrigada e fiquem bem!